Começando mais um episódio aqui no nosso podcast, Movement Podcast. Kennedy, e aí Kennedy, fala meu querido. Fala meus queridos, aqui é o original pra vocês. Muito contente, né? Um dos mais esperados por nós e pelo público, né? Hoje vai ser uma conversa diferenciada hoje. E aí, meu querido, como que vai você, meu querido? Fala, meu povo, suave. Achei que ele ia soltar o fala, meus queridos. Isso aí, galera, estamos aí, graças a Deus aí, mais um episódio, para honra e glória do Sétimo Senhor. Episódio, né? Quem tá acompanhando lá, os últimos foi benção atrás de benção só conversando na top. Quem que é o nosso convidado hoje, seu Picolé? Hoje eu não vou errar. Eu espero. Hoje não tem como errar. Hoje a gente tá com um convidado ilustre aqui, o nosso pastorzão, Thiago Chagas. E aí, galera, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, prazerzaço, viu? Uma honra nossa. Honra nossa. Muito contente, pastor, quando, né, aceitou lá o convite lá, né? Pra gente é muito gratificante, né? Pessoas assim, né, com a história como a de vocês, né, que vieram, todos os que vieram aqui, graças a Deus, era pessoas, né, de Deus mesmo, né? Assim como o senhor, a gente acompanhou as tuas páginas no Instagram e tudo mais, né? E antes até mesmo das pessoas lá indicar, a gente já tinha dado uma olhada, né? Já tava sondando. Mas graças a Deus aí, né? O pessoal já, né? Parece que todo mundo que a gente quer que venha aqui, o pessoal já manda lá e as coisas casam, né? Tamo junto. A gente vai pelo nosso público, né? Que cada vez mais tá crescendo aí, Graças né? a Deus. Maravilha. Você sabe que eu ainda me surpreendo com essas coisas, do tipo, onde a internet leva a gente, né? Às vezes as pessoas falam, ai, te vi teu Instagram, e normalmente eu faço as coisas e eu acho que ninguém vai ver. Não, mas E o pessoal vê, né? Todo mundo vê. O prazer é meu estar aqui com vocês. fala de um jeito assim, né? Meio chulo, né? Mas só palavrão, hein, pastor? Só palavrão. Só pedrada, de graça. Pastor, você já falou o seu nome, né? Mas se apresente para o pessoal, a tua igreja. Certo. Mas fala um pouquinho de você que a gente já embarca junto na conversa. Bom, eu sou o Thiago, né? Thiago Chagas, sou natural de São Paulo, São Caetano do Sul. Casado com a Susan, tenho 2 filhas, a Júlia e a Helena. A Júlia tem 4 anos e a Helena tá na barriga chegando agora. Olha só que benção. Família crescendo. Tá crescendo, né? Tô fazendo o trabalho, né? Crescer, multiplicar, encher a terra, tô cumprindo a Bíblia, né? E eu sou pregador, prego a palavra desde os meus 16 anos. Ele tem uma história Então, longa. vai fazer agora 20 anos, né? 15 anos, na verdade, 15 para 16, então vai fazer 20 anos. E desde 2013, desde 2014, eu vivi um processo de transição e vim compor o time da Quero Viver, né? Em 2015 nós fizemos a plantação da Quero Viver em Fortaleza, eu morava lá na época,
né? Fiquei 10 anos morando em Fortaleza e desde 2019 eu estou aqui em Foz do Iguaçu, na terra das cataratas. Olha que maravilha, hein, pastor? Antes de participar da Quero Viver, você veio de qual? A minha origem é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Né? Eu sou a terceira geração de crentes da Assembleia de Deus na minha família. Eu estudei no seminário da Assembleia de Deus, né, no IBAD, que é um dos seminários, ou o seminário mais antigo da Assembleia de Deus. Então, fiquei lá 4 anos. Então, toda a minha vida até o ano de 2013 foi na Assembleia de Deus, 2014, né? 13, 14, ali, quando eu comecei meu processo de desligamento da Assembleia. E é uma igreja incrível, né? Dispensa apresentações, comentários. Então, sou grato. A mãe Assembleia, os assembleianos aí, ó, amo vocês. Tudo, né, que faz parte da nossa história, né? A gente tem que ser grato, né? Sim, Sempre. com certeza. E no caso você começou a pregar ali com 15 para 16, né? Falou, mas você já nasceu então num lar cristão? Sim. Então já começou na Assembleia, veio para Quero Viver e tá aí, esse sucesso, né? Teve algumas páginas aí não tão bem sucedidas na caminhada, depois a gente fala delas aí. Com certeza. Mas, na verdade, eu tive uma experiência com o Senhor muito forte, com 15 anos. E depois, no IBAD, eu tive a segunda experiência forte também com o Senhor, ali com 19 anos. Então, com 15 anos foi quando houve uma ruptura na minha vida, um chamado. O Senhor esclareceu para mim essa vocação, então isso ficou muito claro. E com 19 anos foi quando o Senhor esclareceu para mim o Evangelho de Jesus, né? E foi quando eu tive clareza do que de fato era o Evangelho. Eu já estava no seminário, eu até brinco, né, que eu era pregador, mas eu não tinha tido uma experiência de conversão. Eu era alguém que sabia tudo o que eu tinha que fazer para pregar. Mas realmente foi com 19 anos que eu tive clareza e noção do que era a obra de Cristo na cruz, e isso mudou totalmente a minha vida dali para frente. Olha só. E ministerialmente já cresceu já direto na palavra ou dentro da igreja participou? Que tem muitos pastores que vêm da música. Sim. Então, ó, eu fiz quase de tudo, né? Eu comecei cantando, né? Criança na igreja eu cantava. Então foi a primeira experiência que eu tive, foi cantando. Depois eu fui aprender a tocar violão, depois eu toquei teclado numa banda cover do Oficina G3. Eu estava com o Juninho agora. Só história boa pra você. Toquei teclado numa banda cover do Oficina G3. E foi uma época muito legal, porque foi uma época que eu consegui dialogar com muitas outras denominações, né? Até então eu vivia ali no mundo da Assembleia e era toda a minha experiência. Mas aí, na época que eu fui tocar numa banda que era composta por uma galera da Primeira Igreja Batista, uma galera da Quadrangular, e só tinha eu de assembleiano. Então ali... Parece nós. Tem só eu de Assembleia. E aí o que acontece? Então ali foi quando eu comecei a ver que existia vida cristã fora da Assembleia, né? E isso fez muito bem para mim, e isso hoje eu vejo que contribui muito com o líder e o pastor que eu sou hoje. E para quem acompanha a nossa história aí também, né, sabe que a gente briga muito contra essa questão de placa. A gente daqui na mesa, nós somos em 3 denominações, né? Que legal. E a gente já vem lutando contra isso mesmo, pastor, porque acaba tendo né, vamos dizer assim, uma certa disputa, né, entre as igrejas. Sim. aí, algo que a gente vem brigando aí para que as pessoas entendam e sejamos uma unidade, Sim. né? Só um só. Sim, é verdade. E você como pai pastor aí, né, e começou como, né, desde lá pequena a importância, né, dos filhos, né, tá dentro da igreja, tendo algum ministério já desde pequeno, colocando no coração, né? Sim. O que você tem para falar para esses pais aí de primeira viagem aí, né? Quem sabe os futuros papais aí, né? É verdade. Eu ainda não. Você não Joga, quer, né? joga só pros outros. A gente vive uma época que, lamentavelmente, no curso do tempo, as famílias elas terceirizaram a educação dos seus filhos, né? Há quem acredite que educar a criança é responsabilidade do Estado, mas não é o que a tradição judaico-cristã diz. Se você ler Deuteronômio 6, Deus, através de Moisés, deixa muito claro que o papel da educação é do pai e da mãe, né? Então, o Shema, né, que é uma das orações mais importantes, o Shema, né, uma das orações mais importantes dos judeus,
Ouve, ó Senhor Israel, ouve Israel, só não terá outro Deus diante de ti, eu sou o Senhor teu Deus e tal. E Deuteronômio 6. E aí Deus diz assim, que essas palavras que hoje eu vos ordeno, elas devem ser ensinadas no caminho, ao levantar, ao deitar, no caminho e quando está na mesa. Então, essa é a ideia de realmente inculcar dentro da mente dos seus filhos os valores que Deus transferiu para o seu povo e transferiu para a sua igreja. Se você fizer um pensamento, as pessoas terceirizam. Então elas terceirizaram para o Estado e hoje muitos pais terceirizam para a igreja. Então muitas vezes responsabilizando a escola bíblica dominical, então o ministério infantil, de educar os seus filhos. Mas se você fizer uma conta, a maior parte do tempo que uma criança passa, ela passa com os pais. Então, digamos que ela passa 2, 4 horas na igreja por semana e o resto da semana ela passa com os pais. Então, se ela não tiver essa influência vindo do pai e da mãe, a chance dela substituir essa influência, esses valores, é muito grande. Então, eu acredito que hoje, mais do que nunca, a gente faz uma militância muito forte para que o Estado não tenha voz de educação na vida dos nossos filhos, né? Ou porque, se tiver, ele tenha... ele não traga questões que são muito agressivas para os nossos costumes, mas a pergunta que eu sempre faço é: o que eu vou substituir? Saca? O Estado não faz, tá bom, mas quem faz? Então quem tem que fazer são os pais, né? E sempre, né, coisa que a gente sempre fala lá, né, lá na loja, sempre a culpa, né, é dos outros, nunca do pai, né, que cria ali. Eu vindo da geração, acho que é uma das últimas gerações ainda, né, que o pai e a mãe podia dar uma educadinha, né, naquele jeito, assim, né. Hoje, infelizmente, né, tem muito mimimi e tudo mais, né, só que meus irmãos, né, por essa educação sempre dentro da igreja, eu tenho até referências dentro da família, assim, que a minha mãe sempre tá na igreja, eu tinha que estar. Ela sempre me levava pra igreja, né. E eu tenho um tio meu lá que ele... a vida inteira na igreja, só que ele não levava os filhos na igreja porque ia atrapalhar, ele assistia o culto. E hoje, infelizmente, envolvido com drogas e coisas maiores até, né? Então, tipo assim, eu vejo a importância muito grande. Eu, quando for ser pai, eu vou querer tentar trazer essa mesma criação, mesmo com um certo receio, né? Que o mundo, infelizmente, ele ataca o que a gente quer fazer de certo, né? E a gente quer, né, ter uma educação melhor, né, para essas crianças, porque a única forma de mudar, né, esse Brasil aí é educação vindo de casa já, né? Sim. Isso hoje, aí. infelizmente, as crianças não têm a mesma criação que a gente tem. Não, claro que não. A gente vê, eu trabalho numa loja de roupa ali, tem criança aí que se joga no chão até o pai e a mãe dar alguma coisa, ou até eu já vi criança dar tapa na cara da mãe, e a mãe, tadinha ainda, entendeu? Infelizmente é algo que lá na frente vai refletir numa coisa maior, ou, né, ou alguém psicologicamente, né, porque o mundo não é assim, né? Se a gente já crescendo já numa época já que o pai e a mãe ensinavam assim dá, assim não dá, assim vai, a gente já dá um certo sofrido, imagina para aqueles, né, que tem tudo na mão e é só se jogar no chão que vem. Exatamente, né? Por isso que também eu acho muito importante o ministério infantil dentro da igreja, né? Tem um papel fundamental, né, nesse quesito de educação, ensinamento, disciplina. Por isso que eu acho muito importante. E eu vejo que a Quero Viver, ela também apoia muito, né, esse ministério. É uma das tônicas, né? Jovens, isso. Essa galera. Na nossa declaração de visão da igreja, né, eu sempre digo, essa frase não é minha, ela é do Bill Hybels. Ele diz que visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Então, quando você vai até o futuro, fotografa e traz para que no presente as pessoas possam ter algo pelo qual elas lutem. E na nossa declaração de visão, a gente diz que a igreja dos nossos sonhos é uma igreja onde a criança, ela é a prioridade. Por isso ela recebe a maior parte de atenção nos nossos programas e nos nossos investimentos. Então, assim, a criança não é a igreja do futuro, a criança é a igreja de hoje. E se você hoje não trabalha de maneira preventiva, se você não trabalha de maneira intencional na educação das crianças, você vai ter um trabalho triplicado na recuperação dos adultos. Então, a gente acredita muito nisso. E mais do que um ministério infantil forte,
A gente acredita que a gente tem que conectar e trazer, e esse é o trabalho mais difícil, é trazer o pai e a mãe para participar dessa construção da pessoa de Jesus dentro do caráter do seu filho, né? Então, a gente vive hoje uma cruzada para discipular pais e, de fato, converter o coração dos pais aos filhos, para que, então, o coração dos filhos seja convertido ao coração dos pais, né? E é muito complicado, porque a gente hoje vive uma crise de paternidade, né? Eu tenho uma mensagem que eu prego chamada A Crise do Arqueiro. E eu falo exatamente que antes de você ver a crise da nova geração, você precisa olhar para a crise da geração anterior, né? O salmista diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente, né? Salmo 127. Então, se a flecha não está indo para o lugar correto, é porque tem uma crise no arqueiro. O arqueiro não está sabendo disparar essa flecha. Então, eu acredito, a gente estava no ano de 2019, em agosto de 2019, na reunião que antecedeu o DECEM de São Paulo, e a gente estava em 300 líderes do Brasil, 350 mais ou menos, e eu estava lá, eu era um dos líderes que estava lá. E a gente entendeu que uma igreja relevante na próxima década é uma igreja que vai dedicar atenção para crianças. Então, se você vê, coisas que uma década atrás era vivida na universidade, né, passou a ser vivido no ensino médio. Então, o cara ele ia conhecer droga, bebida, sexo na faculdade. Depois ele passou a conhecer isso no ensino médio. E quanto que o inferno vai avançar no assédio na próxima década? Então, a gente tem que dar a resposta na base, e a resposta é a criança. Eu comentei outro dia, não lembro com quem também, sobre a importância de falar já, né, com as crianças sobre essa questão do abuso, né, sobre o sexo mesmo, quando é ali, porque muitas vezes tem criança sendo abusada e tudo mais, e não entende, né, o que é aquilo, só Sim. sabe o que está acontecendo com ele, só descobre muito tempo depois, Sim. quando já tem uma certa idade nisso, já com algum problema psicológico, entendeu? Algo assim, porque querendo ou não, só reflete lá na frente, né, Sim. na pessoa que vai ser, tanto que a gente vê muitos casos, né, de estupradores e tudo mais que foram abusados, né? Sim. Então tem uma importância mesmo já desde novo e falando que é certo, que é errado, né? Porque se tem alguém que vai conseguir criar a índole daquela criança, é o próprio pai e a mãe, né? Sim. Independente de qualquer coisa. Falei, Tolé. Isso aqui é algo que eu queria falar, que a gente conversou outro dia também, é algo que eu já queria tocar nesse assunto aí, que eu acho muito importante, cara. A gente vê, tá cada vez mais fácil mesmo atacar as crianças, né, Sim. cara? E o inimigo sabe, né, que ele tentando já tirar, já desde pequeno ali, né, a igreja, a tendência é diminuir mesmo lá na frente, né? E é isso que ele quer ver, né? Mas não vai conseguir, né, que o nosso exército é muito maior, muito mais forte, e o general tá lá em cima, né? Então, Sim. pronto, acabou. E, pastor, só para aproveitar, né, hoje nós não temos, né, as igrejas para falar de algum evento, nada hoje, Não, né? hoje Hoje tá tranquilo. Por enquanto, não. Então, aproveitar para passar os teus dias e horários de culto para quem quiser conhecer lá a igreja que o pastor, né? Ou tá até lá. mesmo algum evento, né? Alguma festividade que vai acontecer. A gente na sempre igreja. tá abrindo esse espaço, assim. Aham. Nos últimos 2 tivemos igrejas, né, anunciando e vamos Sim. continuar, porque a gente quer dar oportunidade para essas, Legal, né, para os legal, próximos legal. projetos. Nossos horários de culto são quarta-feira, 19h30, né, que é a quarta da palavra, um culto de ensino, e domingo, 10 da manhã e 19 horas. Né? A gente está indo para um terceiro culto, então a gente ainda não sabe quando vai começar, mas por enquanto são esses 2 horários no domingo, 10 e 19. E se você quiser ver no YouTube, é só entrar lá, Ministério Quero Viver, seguir a página e tá rolando Vai conteúdo tá lá. lá. E para quem quiser seguir o pastor, quem não conhece, eu acredito que muita gente que vai assistir isso aqui já conhece o pastor, né? Mas qual que é o teu arroba, pastor? É @Thiago Chagas OFC. Aí, ó, é é o Thiago oficial. sem H, Só é. tem... Só tem... Sabe por que eu pus OFC? Porque tem 2 histórias engraçadas sobre isso. A primeira é que tem um cara que escreve, ele é colunista de um site gospel, acho que é Gospel Mais ou Gospel Mente, sei lá. Mas é um site gospel muito conhecido. E o nome dele é Thiago Chagas. E aí esses dias eu tava na internet, aí teve um cara que me chamou, tal, e aí, tudo bem e tal? Eu tô tudo bem.
Aí ele falou, não, então eu sou aqui de Atlanta e eu queria conversar com você. E eu já dentro de mim falei, Senhor, será que é agora que eu vou pregar em Atlanta e tal, não sei o quê. Aí eu fui conversando com o cara e tal, não sei das quantas, e de repente ele falou, então, porque eu vi o teu artigo no site. Eu falei, meu, não. Não, você não é o Thiago Chagas que escreve? Não? Eu falei, não. Ele falou, cara, então desculpa, tô falando com o cara errado. Eu falei, pode ser também. Aí meu rosto ficou igual o de Caim, quando Deus rejeitou o sacrifício, caiu o semblante e já era. O brilho sumiu. E a outra coisa é que tem um cara que ele é compositor de música sertaneja, sertanejo universitário no YouTube, ele é Thiago Chagas. Mas pela graça de Deus, o canal dele não vingou muito, então quando você escreve lá Thiago Chagas, aparece o meu. Aí dá tudo certo. Canal no YouTube, né, pastor? Também, né? Aí, ó, O YouTube aí... eu não mexo muito ainda não, mas tô com um projeto aí pra frente. Tá chegando lá, né, pastor? Hoje conta com 12 mil seguidores, quase 13 mil no Instagram, né? Quem quiser seguir lá, pessoal, igual eu falei no início, só palavrão top. Segue lá, segue lá. Aproveitando já, pastor, falando da programação da Quero Viver, como é que tá a questão, acho que é da QV Estudos, se não me engano, né? Algo assim. O IBQV. IBQV. A gente agora na pandemia, a gente deu uma pausa e a gente está num processo de reformulação, né? A gente oferecia um curso de 4 anos de graduação e nós entendemos que a gente vai criar módulos independentes, né? O primeiro módulo ele vai ser agora lançado no mês de julho. Vai ser um curso chamado Conheça Sua Bíblia. São 10 meses de duração e você vai conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um estudo panorâmico, né? Uma teologia bíblica panorâmica. O módulo seguinte, se você termina esse, aí tem uma formatura e tal. Aí logo depois desse nós vamos ter um curso sobre os fundamentos da teologia, e aí nós vamos trabalhar toda a estrutura da teologia sistemática, e depois um curso de liderança e ministério. Esse curso de liderança e ministério é o meu queridinho, porque é o momento que a gente vai conseguir realmente discipular jovens para o trabalho e para o serviço, né? Então, oferecendo uma formação ministerial e uma formação que eu considero muito importante hoje para líderes, que é comunicação e empreendedorismo. Porque muitas vezes a gente pensa que o pastor ele só precisa saber pregar. Mas tudo que gira em volta de uma liderança também tem a ver com empreender e com comunicar. Então, quando você consegue ter uma pegada empreendedora, você tem chance de alcançar muito mais do que se você tem apenas uma pegada paroquial, pastoral, de você estar ali dentro da igreja e vivendo só aquela realidade. Então, para uma geração online conectada, né, como a nossa, é muito importante você preparar líderes que dialoguem com essa realidade. Então a gente, nesse currículo de treinamento ministerial, e aí vai ter os práticos, né? Então, tipo, como a gente tem igrejas da nossa rede de igrejas, então a gente pode enviar o jovem para fazer um prático, um estágio numa igreja, acompanhar um processo, e aí vai depender muito da vocação do aluno. Se a inclinação vocacional dele for para missões transculturais, a gente vai fazer o prático no Paraguai, na Argentina. Se a vocação dele é para um ministério pastoral, então a gente pega a nossa rede de igrejas e oferece como plataforma para o prático. E aí então a gente está nessa reestruturação, aproveitamos a pandemia, fechamos um ciclo e estamos começando outro aí para começar uma nova história aí. Tem alguma previsão? O Conheça Sua Bíblia, o primeiro módulo, volta agora em julho. A gente abre as turmas agora. E para agora. participar daí? É só se inscrever, mandar lá no Insta da igreja, né? A sua intenção. A gente vai subir uma landing page também. Vai estar na internet aí, vocês vão ver, patrocínio aí, vai aparecer. E vai ter lá todo o protocolo para você se inscrever e tal, arrasta para cima. É bacana, né? Na verdade, né? Tudo que a gente for trabalhar, até na música, toda pessoa tem que se especializar, se preparar, né? Para ser uma pessoa completa mesmo, né? A gente tem o nosso ministério de rua aí, né? Que é de evangelismo. A gente sempre fica muito curioso, né? Com os cursos que a gente está, né, querendo participar para melhorar mais também, porque o Ministério de Rua é muito grande, né, pastor? Então tem espaço para trabalhar, né, para todo mundo. E hoje a Quero Viver, ela conta também com o Ministério de Evangelismo de Rua? Sim, na verdade a gente viveu uma experiência bem interessante no final do ano passado,
A gente tinha um ministério de evangelismo de rua que ele tinha aproximadamente 130 componentes, 130 voluntários que serviam nesse ministério de rua. E ele virou uma igreja, né? Nasceu a Quero Viver no Porto Meira. E a gente fez a plantação, está fazendo, né? Inclusive domingo à noite eu estava lá. Pastor Daniel. Então o pastor Daniel, ele era o líder desse ministério e ele cresceu tanto, foi tão frutífero que nós entendemos que a gente deveria realmente transformar isso num ramo, né? E hoje ele está então já consolidando uma igreja. Aí agora a gente passa por um processo de reestruturar para dentro, né? Mas o que eu tenho tentado plantar é uma cultura de alcance, né? Muitas vezes a gente pensa que o evangelismo ele é a função de um departamento, mas o evangelismo é a função do corpo de Cristo, é a função de todo crente, né? Então, se você tem uma experiência com Jesus suficientemente poderosa para mudar a tua vida, ela não pode ficar com você, ela tem que ir para alguém, ela precisa tocar mais alguém. E aí então a gente tem trabalhado muito na construção dessa cultura de que o evangelismo não seja apenas um evento, mas que ele seja um lifestyle, né? Um estilo de vida, um estilo de igreja que ganha enquanto passa. Eu tenho falado muito, falei sobre Romanos capítulo de número 15, quando Paulo fala sobre não edificar sobre o fundamento alheio. E eu tenho falado muito sobre isso. A gente vive uma época que o trânsito religioso é muito comum. Então, muitas igrejas crescem por causa do trânsito religioso, né? Mas a verdade é que existem muitas pessoas que não ouviram de Jesus. A gente hoje é uma igreja em Foz do Iguaçu que nós, na Quero Viver, nós reunimos mais de 1.200 pessoas por semana. Mas Foz do Iguaçu tem 250 mil habitantes. Então eu sempre falo que se Foz tivesse 10 igrejas que tivessem 10 mil membros, nós não teríamos alcançado metade da cidade. E você imagina assim, o que seria o nível de um avivamento, você ter 100 mil cristãos numa cidade de 250 mil habitantes? Então não faz muito sentido a gente esperar um crescimento a partir do trânsito, a gente ficar dentro da igreja esperando que alguém vai vir para cá porque gostou do nosso Instagram, ou gostou da nossa liturgia, ou gostou da nossa teologia. A gente precisa avançar, né? E até mesmo quem vai na igreja assim é alguém que já é cristão, né, sim, pastor? Alguém que já tem Jesus como único e a gente tem vivido, né? isso, a gente tem colhido isso. Em dezembro nós batizamos 31 pessoas e em março batizamos 48. Então, assim, isso é legal de ver, né? Que, claro, a gente sempre vai ter, a gente recebe com o maior prazer pessoas que entenderam e de uma maneira ordeira e honrada entenderam que o seu ciclo terminou numa igreja, numa congregação e estão indo para outra, porque isso é normal, acontece mesmo, sempre vai acontecer, mas esse não é o nosso foco, não é a nossa área de ação. A nossa área de ação é quem não conhece Cristo. E para quem quer evangelizar hoje, pastor, o que eu preciso para evangelizar hoje? Como, né, sugestão sua, assim, porque foi o que o senhor acabou de dizer ali, né, que teria que ser um estilo de vida, né, mesmo. Eu não necessariamente preciso participar de um projeto já, né? Eu por conta estar evangelizando meu colega de trabalho, né, algum familiar meu, coisa assim, né? Ou posso pegar uma caixa de som e ir para o Brasil e pregar a você palavra. Você pode fazer o que o Espírito te indicar, né? Eu sempre digo, eu sempre uso um princípio para falar disso. Quando Jesus estava jantando na casa daquele religioso chamado Simão, ele foi surpreendido por uma mulher que entrou na casa, se jogou debaixo da mesa, começou a lavar os pés, né? E quebrou o vaso. E aí o religioso olhou e falou, se ele soubesse quem é essa mulher, ele nunca deixaria que ela o tocasse. E aí Jesus conta para ele uma parábola e diz assim, olha, a quem muito é perdoado, muito ama. Então eu acredito que o fogo evangelístico é proporcional à consciência de pecado. Quanto mais consciente da sua condição você é e quanto mais consciente do que você recebeu por causa de Jesus,
mais grato você se torna. E quando você se torna grato e vai a Jesus e pergunta para Jesus o que você quer, o que ele quer que você faça, então você entende que você tem que ir. Então, parece um paradoxo, né? Mas muita gente quer ativar o fogo evangelístico numa igreja ou num ministério sem ativar a consciência de pecado, sem ativar a consciência da graça. Porque, em última análise, a evangelização não é trazer a pessoa para a igreja. A evangelização é fazer o anúncio da graça, o anúncio da salvação. Para que ela receba o anúncio da salvação, ela tem que ter consciência de pecado. Mas se ela não tem consciência de pecado, como que ela vai abraçar essa graça? E se eu não tenho consciência de pecado, como que eu vou ser quebrantado o suficiente para me mover e ir até essa pessoa? Então, o que eu tenho vivido e dito é que o que alguém precisa para evangelizar? Ele precisa de um senso de gratidão. Ele precisa olhar e falar, eu recebi tanto que não tem como eu não compartilhar. Olha a palavra aí. Isso aí, ó, é um corte já, hein? Para você que quer evangelizar aí, ó, pessoal. E a gente também tem vagas no nosso ministério, né? Você quer ir pra rua também, né? Com a gente. Na rua a gente precisa de muita gente trabalhando, né? E a gente, por costume, a gente faz culto ali no Laguinho, no Porto Meira ali mesmo, né, pastor? Eu e o querido Picolé, que somos lá do Isso é muito importante, muito importante. Aí o Laguinho ele é um lugar assim, sabe, que a gente... Ali foi Deus que colocou a gente ali na realidade, né? Porque nós estávamos fazendo em praças aleatórias, né? Por aí, onde tinha gente, a gente estava fazendo culto lá, né? Só que daí, por acaso, Deus levou a gente para aquele lugar ali, e é o lugar onde Deus vem derramando graça, né? Pessoas vêm aceitando Jesus, né? E a gente crê que ali vai ser um lugar onde vai ser lembrado mesmo pelo Espírito do Senhor, né? Se derramar ali. E ali é muito bacana, a gente, né, tem os skatistas lá, a galera lá, que a gente fica contente que eles estão andando de skate, quem não está andando está assistindo o culto, entendeu? E respeitando a gente. Então a gente vê ali, né, que Deus colocou a gente ali, vamos dizer assim, principalmente para essa galera que está ali, né? Sim. E é algo muito, muito bonito para quem quiser participar, né, com a gente lá. A gente vai esse ano abrir para colaboradores do Movement, né, para estar participando dos cultos, né? E às vezes o pessoal fala, por que vocês não anunciam muito? Porque a gente está atrás de pessoas, né, que ainda não conhecem, né? Quem já conhece a palavra, né, não tem tanta necessidade, a gente está lá em cima, a gente anuncia mesmo pertinho das datas mesmo, que a gente está à procura desses que estão lá, né? De mão de obra. Isso aí. E falando em mão de obra, estamos testando um novo jeito, né, de passar nossos patrocinadores para não atrapalhar a conversa, né? Porque às vezes dá uma quebrada na conversa ali, mas os nossos patrocinadores vão estar passando por aqui, algum lugar aí, mas vai estar passando. Lembre-se, nossos patrocinadores, que nós amamos vocês, por vocês acreditarem no nosso projeto e no nosso sonho. Nosso podcast aqui, ele tem por função principal propagar o nome de Jesus e também levar o pessoal para a rua, né? O ministério de rua. Então, patrocinadores, amamos vocês e temos vagas para mais patrocinadores aí, para quem tiver interesse. Quer ser um patrocinador, já entre em contato com a gente, provavelmente o Kenny vai colocar o nosso número aqui. E fiquem de olho também nas nossas redes sociais aí, porque eu tô crendo muito que vai vir uma novidade muito legal pra gente aí, mas diretamente aos bateristas aí. Os meninos não sabem de nada aqui, mas amanhã eu tenho uma reunião aí que vai vir algo bacana. Os bateristas aí, fica de olho lá, que vai vir algo legal. Falando em música, pastor, aproveitando aí, né, vocês têm lá o Rude, né, que é um das, né, referências aí de Foz, né? Antigão aí na cidade. Tio Rude. Eu acho muito interessante, né, como vocês têm essa união ali, né, pastor? É algo assim que não tem como debater isso, né? Tudo que você vai ver, todo mundo abraça a causa junto, né? Isso é muito legal. Algo que a gente também, né, a gente quer... Por que a gente mistura todas as igrejas assim, pastor? Para pegar sempre um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Claro. Porque, né, a gente é aquela coisa, né? A gente tem que pegar o melhor de tudo, né, pastor? Para dar fazendo. Mas é bem bacana mesmo. O Rude, o pastor Rude assistir aí também, né? A gente também quer a tua participação aqui, né? Para os músicos aí, né? Ali a igreja também, eu não sei se a igreja hoje conta assim, com ensinamento para música ou coisa assim também, pastor? Sim, a gente realizou no final do ano uma escola de adoração, foram 3 dias de imersão, né? A gente tinha essa edição
Logo no início de 2020, a gente ia fazer, até o Tom Molinari ia vir ministrar, ia ser um dos professores da escola, mas daí deu pandemia, não deu para fazer. E a gente fez no final do ano passado, foi muito incrível, a gente tinha ali, sem dúvida, assim, uns 60 músicos, né, dos nossos times de adoração. E é muito importante, isso que você falou é muito top. Por quê? Porque às vezes eu falo muito de cultura, porque, na verdade, o que diferencia tudo que você vai fazer é uma cultura. Né? É um modo. Então, não é sobre uma pessoa apenas, mas é sobre um modo. É como a casa se comporta. Né? E a gente tem tentado construir uma cultura de família espiritual. E não uma cultura de ministérios apenas. Então, por exemplo, hoje de tarde eu tive uma reunião com o Rafa Beckley e com o Rudy. E propus um projeto para eles, eles abraçaram de cara, mas eles não abraçaram apenas como profissionais. É porque a gente tem um senso de família. Então a gente entende que o Senhor ele derramou sobre nós um encargo e a gente gera isso em família. Né? A gente não quer apenas que o Rudy seja o cara que leva todo o trabalho, ou o Rafa leva todo o trabalho e eu leve toda a glória. Mas a gente quer que todo mundo na mesa possa cada um conhecer o dom e a zona de graça que cada um tem e que tudo isso seja distribuído e que todo mundo possa também viver a experiência do partilhar. Então, é muito legal isso aí que a gente vive e a gente tem esse ensino para os músicos e eu considero isso muito fundamental. Por quê? Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o lugar onde mais você constrói mentalidade na igreja é na música. Tá? O que o cara pregou domingo, a pessoa esqueceu, mas a música que cantou, ela lembra, e ela ouve em casa, ela ouve no carro. Qual que é a terceira música que tocou? Então a pessoa lembra isso. Por quê? Porque música tem a repetição, é só você ver a desproporcionalidade. Você pega uma música do Morada, tem, sei lá, 20 milhões de visualizações, 10 milhões, você vê um vídeo de uma pregação e não tem 1 milhão. Então, por quê? Uma pregação a pessoa vê uma vez só, no máximo 2 e já foi. Né? A música ele vê no celular, repete. vê no carro, vê na TV, vê na casa do outro. Então, a música e essa pegada de entrar dentro da mente da pessoa está levando uma mensagem. Né? Então, tem muita música gospel que não é cristã. E Então, isso é um problema. É que na verdade, né, aí que vem mesmo a importância do estudo, né, no músico. Ele também, o músico entender, né, que não é só tirar a musiquinha, só estudar música, né. Difícil um músico que senta pra ouvir a palavra. Na verdade... Às vezes o cara termina de tocar ali, vai lá pro fundo, lá e fica tomando Na verdade, água, assim, né, aqui na mesa eu e ele, nós somos músicos, né. Esse projeto nosso, o ministério nosso, meio que obrigou a gente, né, se enquadrar ali mesmo e... Vocês estão gerando uma cultura. Isso, exatamente. Aí, por conta disso, né, hoje a gente vai vendo, olha, tinha que ter melhorado nisso. E tanto que nós estamos hoje sem Ministério de Louvor no grupo de evangelismo, porque estamos estudando certinho como que vamos implantar dessa vez, para fazer tudo, né, mais perfeito possível, né, digamos assim. Você quer ver uma coisa legal? Legal. Vou dar um corte aqui legal para vocês. Deus deixou o culto sem música por mais de 1000 anos. Só depois colocou música no culto. Acorde, instrumentos. Então o tabernáculo de Moisés, ele é um tabernáculo de culto sem música. O tabernáculo de Davi é um tabernáculo de culto com música. A tenda de Davi tem música. A tenda de Moisés não tem música. Por que Deus primeiro estabelece um culto sem música? Para ensinar para a gente que a música não é o culto. A música é a consequência do culto. O culto é sangue, sacrifício e oferta. Então, culto, ele exige uma cultura de adoração. Por isso que todo o sistema levítico no tabernáculo de Moisés. O óleo tem que ser específico, o candelabro o ouro tem que ser específico, os turnos tem que ser específicos e não tem música. E aí hoje a gente, em muitos lugares, inverteu isso.
Tem a música, mas não tem a cultura de sacrifício, de renúncia, de morte, de sangue que precisa ter dentro do culto. Então, é muito urgente na nossa geração a gente voltar a olhar e ver, cara, se Deus deixou isso aqui 1000 anos sem acorde, sem música, é porque o pressuposto de um adorador não é a guitarra, não é o teclado, não é o violão, é o que ele faz e o que ele traz de sacrifício na sua vida. É a cultura de culto, a cultura de adoração. E aí depois, então, você vem, incrementa excelência, qualidade, e aí você traz a harpa para dentro da tenda de Davi. Então não adianta a gente construir um padrão excelente. Eu escuto muitos músicos falando de excelência. Excelência, a gente precisa de excelência, precisa do melhor instrumento, precisa do melhor teclado, precisa da melhor guitarra. Tá, mas qual é a excelência que Deus está esperando de você antes da excelência musical? Ele está esperando uma excelência numa cultura de culto. Então, esse é o ponto. Só que aí quando você estabelece essa cultura de culto, parece uma redundância, mas não é. É uma cultura de culto, não uma cultura de música. Aí a cultura expurga essa prática. O cara não consegue mais levantar na hora da palavra, por quê? Porque ele já entendeu que culto não é o que ele fez com o microfone na mão, com o instrumento na mão. Culto é o todo. Aí ele fica lá e aí ele continua, entendeu? Maravilha. E também, né, as igrejas estavam com um costume, né, bem, vamos dizer assim, terrível, né, de certa forma, assim, de, né, deixar ali 4 horas de louvor, 15 minutos de palavra, né, deixa ali, vai deixando, quando vê, passa 10 e meia o microfone para o pregador, né, que vem essa questão, né, que você acabou de falar, muita né. igreja fazendo isso até hoje. Tem, cara, meu Deus do céu. Priorizando o louvor do que a palavra, né? A gente lá nos nossos cultos, lá a gente coloca ali sempre 2 louvores, né? louvores, E já passa pra palavra. palavra. Já. Aí um louvor pra encerrar. Daí a palavra, a gente já passa logo ali no começo pra palavra ser livre, né, professor? Sim. Porque também tem cada forma, né, de passar pra cada pessoa e tudo Sim, mais, verdade, né? verdade. E ali o legal do fora das 4 paredes, né, que é aquilo, né, as pessoas que foram tocar nos últimos cultos não estavam no culto, entendeu? É a pessoa que tava passeando ali longe, entendeu? Então, tipo assim, a gente vem buscando, e aqui o podcast foi algo que Deus colocou, acho que tá no nosso coração para aprendizado nosso mesmo, pra rua, entendeu? Pra gente evoluir, né? Com Sim, certeza. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui pro pastor. Eu não iria falar isso aqui, mas eu vou falar porque eu achei interessante. Eu vou citar o nome do nosso amigo aqui. Amauri Muniz. Não é uma pergunta. Obrigado, pastor. Uau, Olha! de nada, Jesus é digno. E aqui temos uma pergunta. Essa é top. Polêmica. Pastor Thiago. Sem Qual é- polêmicas, não Teremos temos polêmica. polêmica hoje, será? Não, acho que não. Qual é a diferença do Velho para o Novo Testamento? Uau, essa é boa pergunta, né? Eu acho que uma grande questão que as pessoas elas precisam começar a compreender é que a Bíblia ela é um livro de alianças. Deus foi a forma que Deus ele decidiu se revelar. Na teologia a gente chama isso de economia divina. É a forma como Deus decidiu fazer as coisas, né? E não tem como você saber o porquê ele resolveu fazer assim que ele resolveu fazer. Então Deus fez uma aliança no Éden, Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. E Deus fez uma nova aliança em Cristo. Então, muitas vezes, as pessoas elas tendem a colocar essas alianças em conflito, mas na verdade elas não estão em conflito, elas são complementares. É só a gente entender que a revelação é progressiva, certo? Então, Hebreus capítulo 1, e eu sempre tenho dito isso em todos os lugares que eu vou, a carta aos Hebreus ela é estrutural para quem quer entender a Bíblia, porque ela é exatamente um livro, uma epístola que trata da supremacia da nova aliança sobre a antiga aliança. Então, essa pergunta, a própria Bíblia responde essa pergunta, certo? Então,
o escritor aos Hebreus fala, havendo Deus falado antigamente de várias maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos agora pelo Filho. Então você vê, é uma revelação progressiva. Deus desceu na montanha, no Êxodo, lá no Sinai, depois Deus falou através dos profetas e depois Deus nos falou pelo Filho. Então, quando Jesus estabelece uma nova aliança, ele não está dizendo que toda a velha aliança estava errada. Ele só está dizendo que agora é uma nova aliança. Então é isso que as pessoas precisam entender, porque elas falam, mas aí pega o Antigo Testamento e joga fora. Não, mas você só precisa lê-lo na perspectiva da nova aliança. E aí você vai fazer total sentido. Então, por exemplo, se eu leio o Antigo Testamento na perspectiva da nova aliança, eu vou entender que existem promessas no Antigo Testamento que são para Israel e que tem a ver com a aliança davídica. Por exemplo, Isaías capítulo de número 11, Deus fala a respeito de um reino que virá da semente de Jessé, né? Vai brotar um renovo na semente de Jessé. Então esse renovo é Jesus vindo da casa de Davi, é o sucessor de Davi. Só que esse reino messiânico, ele ainda não se concretizou na história. Então essa é uma profecia pendente, mas ela não é uma profecia para mim hoje, ela é uma profecia pendente sobre Israel. A mim está dado o reino de Deus também em Cristo através da igreja. Entendeu? Então essa é uma nova aliança para a igreja. Mas existem coisas da antiga aliança, especificamente, por exemplo, da aliança davídica, que estão para se cumprir no reinado messiânico de Jesus. Por isso que Jesus vai ter que reinar na terra, ele vai cumprir uma aliança feita com o povo de Israel. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles não estão em choque, eles só estão sucessivamente colocados em uma aliança que é superior à outra. Ela é uma nova aliança. Então, o segredo é você ler o Antigo Testamento com vistas na nova aliança. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você lê o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Jesus está exatamente em cima de uma montanha, assim como Moisés estava em cima de uma montanha, e ele está interpretando a lei para os seus discípulos. Então, veja, a lei mosaica, basicamente, ela é negativa. Então, esse argumento não é meu, ele é um argumento de John Stott. Então, a lei mosaica é negativa. Então, veja bem, a lei chega e fala assim, não adultere. É negativo. A lei diz para você não fazer. Aí Jesus diz assim, dê a quem te pede. Ele não apenas disse o que você não deve fazer, ele te dá uma ordem positiva. Dê a outra face, positivo. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2, positiva. Não é só o não faça, mas é o faça. Então a lei de Cristo ela é superior à lei mosaica, porque a lei mosaica ela diz assim para você, não pratique. Jesus diz, não pratique e pratique. Não pratique isso e ainda pratique o bem. Então é uma lei positiva. Então é uma ampliação. Em algumas áreas a lei e a antiga aliança está cumprida, as leis cerimoniais, as leis civis, né? Se seu filho responde você hoje, você não leva ele para frente do templo para apedrejar, como estava lá na lei de Moisés, né? Porque era uma lei para um contexto. Mas a lei ética, a moral, ela foi amplificada. Não adultere. Jesus disse, se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você adulterou com ela, foi amplificado. Então não há uma discordância. Então a única coisa que precisa ser feito é ler a velha aliança sob a lente da nova aliança. O que a nova aliança cumpriu, você não precisa praticar da velha aliança. Entende? Então é basicamente isso, elas não estão em choque. E eu posso olhar para a vida de Davi e extrair exemplos maravilhosos. Eu posso olhar para a vida de Salomão e extrair exemplos maravilhosos. Mas o meu exemplo supremo não é Davi, nem Salomão, nem Abraão, nem Sansão, nem Isaac. O modelo é Jesus.
Então, esse é um ponto que talvez na lógica da pregação precisaria mudar. Porque muitas pessoas pregam da velha aliança para a velha aliança. E elas param em extrair ali lições da vida do Davi, do Moisés, do Saul, e lições do fracasso de Saul, lições da vitória de Davi. E não tem uma pregação, um anúncio da boa notícia que é Cristo. Então, eu posso pregar na antiga aliança? Posso, desde que Cristo seja minha lupa e que no final eu faça uma exposição do evangelho, senão eu estou pregando de uma aliança para uma aliança que ela já foi vencida. Ela já é abirrogada, ela foi superada, como o próprio escritor aos Hebreus diz no capítulo 8, capítulo 9. Então não é que ali não é palavra de Deus, é palavra de Deus. Ela é apta para ensinar, corrigir e redarguir. Mas eu preciso entender que já foi escrito um novo capítulo no livro. E aí, se eu não ler esse capítulo e ler só aquele, fica incompleta a mensagem. E assim, pastor, aproveitando aí sobre, né, isso daí, para quem, né, tem o desejo assim, porque a questão de ler a Bíblia é algo, né, que não é assim do dia para noite que a pessoa consegue Sim. ter aquele hábito, ter aquele gosto como um livro, né, também. Teria uma forma correta de eu começar a ler a Bíblia, ou pode ser espontâneo, ou tem algo assim que possa facilitar esse gosto por ler a Bíblia mesmo, sabe? Tem que se inscrever no Conheça a Sua Bíblia. Já fiz o jabá aqui. Não, na verdade, eu acho que ler a Bíblia é assim. Existem duas coisas que a gente não pode... um erro que a gente não pode incorrer. É dizer que só teólogos ou só estudiosos podem ler a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia aberta é a palavra de Deus, né? E fechada também é, né? Para não ficar polêmico aí. Mas a Bíblia é a palavra de Deus sempre. Né? Então, se alguém que não entende de alianças, não entende de nada disso, abrir a Bíblia e ler um salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eleva os meus olhos para os montes onde virá o socorro, aquilo vai falar com aquela vida. E o Espírito Santo vai vivificar o espírito daquela pessoa pela palavra. Okay? Então isso é a livre apreciação da Escritura. Então a Escritura ela deve ser apreciada. Agora, o campo da interpretação da Escritura é por isso que é necessário que existam mestres, né? Porque senão a pessoa lê aquilo e ela entende segundo os seus próprios pressupostos, e a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado dentro do seu contexto histórico, social, político, religioso. A gente tem que fazer essas transições, essas interpretações de maneira coerente. E então, para isso é importante a pessoa ter auxílio, né? Agora, para ler, para apreciar, para ouvir Deus, para uma leitura devocional, o que eu recomendo? Uma tradução numa linguagem contextualizada. Eu gosto muito da Nova Versão Transformadora, gosto muito que é a NVT, gosto muito da NVI. A minha Bíblia é NVI, desde que eu leio, desde sempre. Amo a NVI, a versão da NVI. E eu acho que uma boa Bíblia com comentários ajuda, né? Para quem está começando, quem não tem um background, não tem um pano de fundo claro das Escrituras, ler uma Bíblia com comentário ajuda demais a pessoa a entender. Então eu diria isso, uma Bíblia com uma Paulo lá escrevendo admoesto-vos, pois. Não, né? Eu vos aconselho, fica mais fácil da pessoa entender, né? E aí você também tem o auxílio de comentários ali no texto. E se puder, se matricular em um curso, né? Qualquer um que seja, conheça a sua Bíblia, é o melhor. Mas pastor, vamos pegar o link, né? Depois pra gente colocar aqui. Mas tem muitos cursos bons. Basicamente, se você uma escola bíblica dominical, vai na escola bíblica. Qual a sua opinião sobre a versão ARA, a Almeida Revista Atualizada? Eu gosto de todas essas traduções. O que eu não gosto muito são das traduções livres, né? Porque existem duas formas de você traduzir, né? Você usar o texto real, fazer uma tradução numa linguagem atualizada, e você usar uma tradução livre, que são as paráfrases. Então eu acho assim, por exemplo, Bíblia Viva, né? A Mensagem, o Jim Peterson, é uma excelente paráfrase, mas não é o texto em si. Então eu acho que para você usar uma paráfrase,
é uma coisa secundária. Agora, você precisa ler o texto, porque a gente já está distante culturalmente, a gente já está distante do idioma, a gente já está distante de tudo, e se a gente fica distante do mais próximo que os tradutores chegaram, aí a gente fica muito distante para quem não tem aí pelo menos umas 10 ou 20 lidas aí na Bíblia toda. Então fica meio longe. Então eu não gosto muito de um iniciante, eu não aconselho, começa com uma paráfrase. Não, começa com uma Bíblia atualizada, né? Uma Bíblia numa linguagem mais fácil. Entender. Só isso. Fala aí? Não. Ah, tá. Pastor, eu acredito que é algo assim, né, que é importante, né, e para muitas pessoas, assim, o passo para vencer o pecado, os pecadinhos de estimação, né, nisso, assim, porque hoje eu tô aproveitando, né, jogando aqui tudinho, porque isso aqui vai gerar muitos cortes lá pra gente lá, né, porque, né, o pastor como educador cristão e tudo mais, então tem um conhecimento aí muito bom para agregar aí na vida de todo mundo que vai estar assistindo isso daqui. Sim. Qual que seria, pastor, aí, né, de acordo com os seus estudos e tudo mais aí? A questão é a seguinte, existe uma diferença entre pecado como condição e pecados como comportamento, hábitos pecaminosos, né? Pecado como condição é a rebelião do coração do homem. Só tem uma forma de resolver isso, é você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ser justificado pela cruz e receber o Espírito Santo na tua vida, certo? Então, muitas pessoas elas querem começar mudando comportamentos, mas elas não mudam relacionamento. E, em última análise, Jesus morreu para restaurar o nosso acesso. Romanos capítulo 5. Tendo sido justificado, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, em última análise, o que a gente tem é uma restauração de acesso. Então, antes de mudar as práticas pecaminosas, você precisa celebrar o fato de você voltar a ter acesso ao Pai. Certo? Esse Pai que, na parábola do filho pródigo, é o Pai que está lá pronto para receber você de volta. Então, como que você começa a vencer o pecado? Você não começa vencendo os pecados, você começa vencendo o pecado. E o pecado você não vence com esforço, você vence com fé em Cristo. Então você precisa conhecer Jesus. João 17, Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então vida eterna começa por conhecimento de Jesus. Então não adianta o cara querer parar de fumar, beber, transar fora do casamento, se ele não conhece Jesus. Ele pode até mudar a prática, mas ele não vai conseguir ser sustentável nisso, porque ele não tem relacionamento. Ele não tem um outro lugar de preenchimento. Ele não tem relação com o Espírito Santo suficiente para quando ele tiver as margens da manutenção para esse hábito, ele poder correr para um lugar de oração, confessar sua tentação e receber alegria no Espírito. Receber um escape. Então, ele fica tentando resolver a prática. E ele não está olhando aqui e celebrando a recuperação do acesso na graça. Então, como que eu começo a vencer o pecado? Eu começo celebrando o acesso. Eu começo celebrando a relação. Eu começo indo para a mesa. Por que a primeira coisa que Jesus fazia diante de um pecador não era falar dos pecados dele, era sentar e comer? Você vê que a primeira coisa que Jesus faz, quando ele senta na frente de Zaqueu, não é chegar para Zaqueu e dizer, seu safado, defraudador, te vi na Lava Jato, você é amigo de empreiteiro, devolve essa grana. Não é isso que Jesus faz. Jesus senta na casa do cara e vai comer. Então Jesus ele celebra uma relação. Porque lá atrás, quando Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus olhou e falou, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus não disse assim, Zaqueu, desce depressa para se arrepender dos seus pecados. E aí, quando ele estava na mesa com Jesus, Jesus não falou nada para ele. Mas a própria presença de Jesus constrangeu Zaqueu e chegou uma hora que eu imagino que ele pegou lá uma coisa, bateu, gente, eu quero fazer um negócio, eu não aguento olhar na cara de Jesus. É tanta santidade, o rosto de Jesus brilha tanto, que eu preciso dizer que eu pequei aqui, eu preciso devolver e a praticar atos de justiça, restituir a minha prática pecaminosa.
E Jesus falou, em verdade vos digo que hoje aqui nasceu um filho de Abraão. Então veja, o que Jesus está falando? Jesus está nos ensinando que primeiro você resgata a relação, depois a relação é que vai gerar para você a força necessária para você lidar com a prática. Então o cara chega para mim e fala assim, como é que eu venço a pornografia? Eu falo, cara, não esquece a pornografia, aumenta o lugar secreto na tua vida, aumenta a tua oração, aumenta teu jejum, aumenta seu conhecimento da palavra, cria um ecossistema dentro da sua casa de adoração, certo? Você não foca em como deixar o pecado, você foca em como se aproximar de Deus. E você vai ver que você vai começar a ter força, que você nem sabe de onde está vindo, e de repente o pecado vem, e aí você fala assim, mas eu já construí tanta relação aqui, como que agora eu vou fazer isso? E aí você não faz, e quando você não faz, você descobre que você pode não fazer. E aí quando você descobre que você pode não fazer, você descobre que o Espírito Santo está frutificando na tua vida. Por quê? Porque o que muda na mensagem do Evangelho é que a mensagem do Evangelho ela não é uma mensagem de reprogramação de comportamentos. É uma mensagem de regeneração do homem interior. Então, você passa a dar frutos da habitação de Jesus. Ou seja, resumindo assim, né, pro pessoal aí, relacionamento com Cristo. Né? Aumenta o seu conhecimento sobre a vontade de Deus para sua vida e você vai ter muito mais força para vencer o pecado. Top. Pessoal, a gente vai dar uma pausa por aqui pra gente dar uma moral pra barriguinha aqui. Mas a gente já volta já para conversar um pouquinho mais aí, tá? Podemos dar uma pausa aí, produtor? Tranquilo? Voltamos. Ou não, eu corto, não tem problema. Ou eu uso também, o que fica bom. Pastor, né, aproveitando aqui a sequência de perguntas, né, vamos lá. Mais uma, né? Como criar uma vida de oração, assim, sabe? Colocar no meu cotidiano, no meu dia a dia, assim, sabe? Esse hábito de oração, se eu passo o dia inteiro orando mesmo, falando com Deus, né, o dia inteiro. Passa a visão pra gente aí, pastor. Cara, eu vou ser muito franco com você. Orar é uma das disciplinas espirituais mais incríveis nos seus resultados, mas mais difíceis de você transformar em hábito. Por várias razões. Primeira, por causa da soberba do coração humano. Né? Então, na gênese do coração do homem, lá no início da nossa, como diz os intelectuais, nos rincões da nossa alma, nos lugares mais ocultos, o que tem lá? Tem um homem arrogante que não quer se ajoelhar, né, cara? Não quer pedir, não quer se submeter a Deus. Então isso é difícil. Segundo, a gente vive numa geração acelerada. Eu gosto muito de uma frase que está no livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Ele diz que Satanás é especialista em 3 coisas: pressa, barulho e multidões. Então são esses ladrões da nossa intimidade com Deus. Então você tem que entender, para você ter um hábito de oração, a primeira coisa é que tudo vai convergir para você não orar. Então se você não estabelecer isso como uma prioridade, você não vai fazer. Entendeu? Segundo, orar é uma disciplina. Então ninguém começa tendo prazer na oração. Você começa orando por disciplina. Mas quando você começa a descobrir os frutos da oração, as recompensas do lugar secreto, o quanto estar com Deus muda você, o quanto sua ansiedade pode ser tratada no ambiente da oração, quando você vê Deus respondendo às suas orações, né? Quando você descobre que orar é um posicionamento da igreja dos últimos dias, quando você começa a estudar, eu estou lendo agora um livro, eu e a minha esposa estamos lendo um livro chamado a Dádiva da Lágrima, o Dom de Lágrimas, né? Um dos autores é o Lou Engle. E então, assim, cara, você poder chorar, você poder ir a Deus em arrependimento, isso é preciosíssimo. Só que isso você só descobre quando você adota o caminho da disciplina.
Como que você faz para mudar um hábito? Você começa com pequenas doses. Então, não adianta você achar, cara, eu quero orar 2 horas por dia porque eu tenho que ser um grande homem de oração. Você vai orar um dia e não vai orar mais. Então, pratique pequenas pílulas, né? Cara, quanto tempo você pode abrir a Bíblia e orar de manhã? 15 minutos? Então faz isso todo dia. Outra coisa, eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, que ele dizia, eu não oro mais do que 15 minutos, mas eu não passo mais do que 15 minutos sem orar. Então, é você construir um ecossistema, um ambiente de oração, o dia todo, né? Então, é você está em casa, você coloca um louvor e você ora. Você está no carro, você gera um ambiente de oração. E nada disso substitui, obviamente, você ter um lugar secreto, né? Um lugar onde você vai em Deus. Mas eu digo para você, cara, 20 anos dedicados exclusivamente ao ministério. Orar é a disciplina mais difícil da vida humana. É mais fácil você ler a Bíblia, é mais fácil você aprender a cantar, mas quando você entende a oração e você pratica, cara, você sobe para outro lugar. Você vai ter outra vida. E especialmente quando você combina isso com o jejum. Então, se você fizer as duas coisas, se você tiver realmente uma vida somada a essas duas disciplinas, isso vale muito a pena, né? E eu, cara, eu vivi tanta coisa no ambiente da oração, tanta coisa no ambiente do jejum, mas eu não sou alguém satisfeito com isso na minha vida. Eu preciso orar mais. Então eu oro, tenho uma vida de oração, mas eu quero orar mais. Eu preciso mais de Deus. E o jejum, assim, da mesma forma para eu começar também, né, pastor? Não precisa necessariamente eu passar ali, né, uma semana, não, né? Não. Para começar, só tem que começar, né? Exatamente, começa. Começa com qualidade. Se é 2 horas de consagração em jejum, você toma café normalmente às 8, e nesse dia, um sábado, se você não vai trabalhar, você vai tomar café às 10, entra no teu quarto, consagra essas 2 horas e faça essas 2 horas valer a pena. Porque muitas vezes a gente acha que é o tempo que a gente fica sem comer. Mas não é, jejum não é o quanto só eu estou sem comer, é o quanto Deus tem a minha atenção, o quanto eu silencio as minhas distrações, né? É uma disciplina de foco. No caso, o jejum não seria igual, só o de comer, no caso, né? Seria no caso de eu me privar das coisas do mundo, no geral. Seria isso. Eu considero que o jejum como prática, ele é a abstenção de comida, biblicamente, certo? Mas o jejum como valor, ele é muito maior do que não comer. Você pode não comer e substituir a sua necessidade por outra coisa. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Uma das vezes que eu me apliquei a jejuar, eu não vou dizer nem quantos dias era, nem quando era, para não ficar farisaico, né? Mas foi um período longo de jejum, longo mesmo. E eu já fazia alguns dias que eu estava jejuando e minha esposa chegou para mim e falou assim, você precisa ir no Mufato comprar não sei o que lá para casa. E eu fui, cara, assim, de boa. Cheguei lá, olhei pra comida, assim, falei, nem já era, eu tô vencendo aqui, eu tô andando no céu, nem quero saber de comida. Pelo contrário, eu olhava as pessoas pegando as frutas, assim, aquilo até embrulhava meu estômago, porque eu já tinha, assim, quando você jejua muitos dias, o maior desafio é você passar as primeiras 48 horas, depois você vai embora e você não sente mais fome. Então eu tava em outro lugar. Daí terminou, eu passei no caixa e tal. Quando eu passei no caixa, eu olhei uma loja de capa de celular e pulseira de relógio. Aí algo gritou dentro de mim, eu falei, eu preciso trocar a capa do celular agora e comprar uma pulseira pro meu relógio. Eu fui lá, olhei, fiquei olhando as capas e tal, e comprei uma capa, comprei uma pulseira nova pro relógio. Aí gastei lá, acho que eram uns 300 e poucos reais lá, porque o negócio era caro. Aí quando eu entrei no carro, que eu sentei, que eu estava mexendo nas coisas, aí o Espírito Santo falou comigo. Você sabe que você não precisava ter comprado capa para o teu celular e nem trocar a pulseira do teu relógio, né? Mas você sabe que você fez isso porque você não comeu comida, mas você precisava satisfazer
essa ausência no seu coração com alguma coisa. Cara, eu comecei a chorar dentro do carro. Precisava se alimentar com alguma Você coisa. precisava, o teu ego, o teu eu tinha que ser Ou seja, você mexido não com precisa algo. se alimentar de comida, você precisa se alimentar de alguma coisa. Eu tinha que pôr alguma coisa no lugar vazio. E aí o Senhor falou assim, é porque você ainda não está dando esse lugar para mim. Você ainda precisa Ou seja, satisfazer. você estava no foco, só que tinha uma parte de você que Isso. estava ainda Isso. Não tava precisando. 100%. Isso. Então, assim, o jejum, ele explicita muito isso. Né? Ele deixa muito claro para você onde que está o seu objeto de culto, onde que está o teu Deus, o que você alimenta. Então, por isso que Jesus, em Mateus capítulo de número 5, ele não diz se você jejuar, se você orar. Ele diz quando, porque ele entende que não tem como ter vida cristã sem fazer isso. Então não é uma condicional, é uma ordenança. Isso aí, só pra reforçar, Mufato, essa foi de graça, tá? As próximas podem não ser, é só patrocinar. Assim, pode estar usando talvez uma camiseta aqui, né? Depende, né? Olha aí, seu Ferrari aí, ó. É treinamento. Pastor, eu tenho uma pergunta top. Manda. Top. O negócio é o seguinte. Você que é um pastor bastante renomado, tem uma formação teológica bem graduada, é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Todo mundo faz aí nos podcasts, programas de TV, emissoras e tal. Através da sua formação teológica, o que você tem a dizer sobre as tatuagens? Então, eu entendo que tatuagem ela tem muito a ver com costume, com moral. Você não tem um texto na Bíblia que diga assim, não faça tatuagem. Você não tem um texto na Bíblia que diga assim, você não pode fazer tatuagem. Você tem alguns textos, especialmente lá em Levítico, na Antiga Aliança, sobre você não marcar a sua pele em culto aos mortos. Exato. Então, só que daí isso é um culto, realmente, né? Eu tive algumas experiências de possessão em algumas pessoas que tinham a ver com tatuagens feitas, mas tatuagens feitas em ambientes de cultos, ambientes de cultos a demônios. Bem, então o ponto é que eu não tenho como estabelecer uma doutrina que você fazer uma tatuagem é pecado. Ok? Agora, o que eu sempre digo? A fazer ou não fazer, você tem que obedecer 3 critérios básicos. A Bíblia tem 3 coisas. A Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem conselhos e a Bíblia tem instruções. Certo? Mandamento é uma coisa que não tem como você não fazer. É mandamento, está explícito. Instruções são questões que estão passivas de mudanças temporais, né? Coisas que na velha aliança, por exemplo, vigoravam, não vigoram na nova. E conselhos. Conselhos são bons conselhos que a Bíblia dá e que não são necessariamente mandamentos. Então eu gosto de aplicar muito isso na minha vida. Por exemplo, eu faço tatuagem? Não. Por quê? Porque eu entendo que, no meu caso, estar tatuado vai fechar para mim algumas portas para a pregação do Evangelho. Então eu não faço por isso. Já para alguém que veio tatuado, as tatuagens podem abrir portas para a pregação do Evangelho para determinados grupos. Sacou? Uhum. Mas eu tenho muitas pessoas que eu conheço que vieram para Cristo tatuadas e que não prosseguiram fazendo tatuagem, certo? Então, ponto 1. Ponto 2. De onde procede o anseio por fazer a tatuagem? Qual é o objetivo? Então você precisa sondar o seu coração. É o quê? Você fazer parte de uma tendência? Você ser aceito por um grupo? Ou é só uma vontade mesmo? Enfim, Um desejo. um desejo. Você que tem que sondar o teu coração. E 3,
eu tenho muita dificuldade com coisas definitivas. Você entendeu? Então, assim, pô, eu não posso mais mudar isso. Isso aqui é para sempre, né? Então, eu não consigo imaginar eu fazer uma marcação no meu corpo que eu não vá mais mudá-la. Então, eu gosto de mudar de estilo, mudar de roupa. Tem vezes que eu tô com a cabeça raspada, tem vezes que eu deixo o cabelo crescer, não muito, né, que eu não tenho mais muito, mas posso ter. Fica aí a dica do patrocinador. Né? Então, assim, o que acontece? Então, eu acho que não é muito uma questão doutrinária, não tem como ser, não tem uma doutrina. Agora, cai no campo da moral. E outra, cai no campo também do seu contexto familiar e congregacional. Eu iria falar um exemplo assim, ó. Eu conheço, né, uma pessoa que ela é de uma determinada igreja, AD ponto, né, não vou falar. Mas essa pessoa sente um desejo de fazer uma tatuagem, né, uma tatuagem de um significado para ele. Porém, ele não faz com medo da consequência que ele pode, né, ter que cumprir devido ao ministério dele. Então, e aí eu acho assim que... Agora eu vou reverter essa pergunta para um outro caminho. Eu gosto de pensar o seguinte, sempre que a questão cai no pode ou não pode, isso não é explícito na escritura, a pergunta tem que mudar. A pergunta é, isso glorifica a Deus ou não glorifica? Né? Eu posso deixar isso por causa da mensagem ou não? Eu posso deixar isso por amor a Cristo ou não? A gente vive uma geração que é pouco afeita a renúncias. Então, tipo, a gente já pode ir no culto de boné, a gente já pode usar calça jeans, a gente já não precisa mais usar terno, a gente já tem tanta coisa. Só que, será se a gente precisar renunciar a essas coisas, a gente faz por amor a Jesus? Entende? Então, assim, eu acredito que nós precisamos, numa geração tão libertina como é a nossa, a gente precisa perguntar menos se é pecado e perguntar mais se Cristo deseja isso. Se é algo que está na agenda de prioridades do reino dos céus. Eu não consigo imaginar Jesus olhando para mim e falando assim, é muita vontade minha para a tua vida você fazer uma tatuagem. Eu acho que isso não está na pauta de Jesus. Tipo, não é uma coisa assim que está em voga nas prioridades de Jesus, certo? Talvez está muito mais na minha para aderir ou me situar em alguma coisa, mas eu acho que o treinamento para renúncia precisa começar a crescer para nós, né? Abdicar, e uma das coisas mais difíceis, especialmente de adolescentes e jovens, abdicar é da aceitação pública, da aceitação da tribo, do grupo, e muitas vezes por trás do desejo de fazer uma tatuagem, colocar o piercing, usar uma roupa mais agarrada, mostrar barriga e tal, tá o desejo de ser aceito no grupo. E a fé cristã é uma fé exclusiva. Muitas vezes não vou mesmo caber no grupo. Então, quanto menos eu tiver necessidade de ser aceito no grupo, melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que discutir no campo muito mais das intenções do que do se pode ou se não pode. Se é certo, né? né? Até mesmo que a ideia, né, nossa como cristão é ser livre, né? Sim. E você só é livre se você, né, conseguir renunciar a todas essas coisas, né? Você é mais livre do que você deixa do que daquilo que você faz. Hã? Quase uma polêmica. Você quase foi polêmico. Bateu na trave. Faz outra, vai. Tentou ainda, pastor. É que você consegue. Então, e aí? Vai tentar outra ou não? Vamos. Respondido? Vamos. Valeu, Quer tentar valeu. outra? Vamos tentar outra. Pra quem que o senhor vota? Não, brincadeira. Essa tá baita corte. Ah, vamos E falar uma nessa, baita polêmica. não diretamente com quem o senhor vota, mas a necessidade do cristão conhecer sobre política, conhecer Sim. sobre, né, os candidatos. Conhecer sobre direita. Isso, Sim. Entendeu? Sim. Não só Não pelo extremo. Sim. e não só pelo aquele alvoroço, tipo assim, do Sim. que a gente vê nas redes e tudo mais. A importância do cristão ter um posicionamento, sabe, assim, onde ele estudou mesmo para saber onde ele está. Sim. Entendeu? Não só porque eu sou direita, não só porque eu sou esquerda, porque uma grande quantidade é e outra, entendeu? Sim. Não é. Como todas as outras coisas que a gente já veio falando, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para Sim. nós cristãos, até Sim. mesmo porque, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e vem alguém que te faz uma pergunta sobre política, não sei, Sim. É. entendeu?
Eu acho que tem 3 coisas importantes sobre esse assunto. A primeira, a teologia não pode ser substituída pela ideologia. Então, o que eu percebo? Que numa estrutura de importância, os cristãos eles hoje dão mais importância para ideologia do que para teologia. E a ideologia, ela precisa ser filtrada sempre. E no caso do cristão, a lente, o filtro pelo qual ele olha para qualquer ideologia, tem que ser uma cosmovisão cristã, uma visão cristã de mundo. O cristão ele tem que partir da premissa de que a gente vive em um mundo provisório. Que os valores, os princípios que regem a nossa esperança e a nossa vida, eles são princípios de um reino que veio, está presente por meio da igreja, mas que ainda não se consumou e que vai se consumar com a chegada de Jesus e Jesus governando de fato como o rei do mundo. Então nós não estamos esperando uma próxima eleição, nós estamos esperando a consumação dos séculos, estamos esperando a descida do Rei dos Reis. Então isso tem que ser a nossa plataforma de ponto de partida. Né? Eu vejo muita paixão na discussão ideológica e pouca paixão na discussão teológica. Certo? É como se as pessoas já não acreditassem mais que Jesus vai voltar, não acreditassem mais que vai ter um reino de Jesus político a partir de Jerusalém, que de Sião sairá a lei, como está escrito lá em Isaías 11, e que ele vai reger as nações com vara de ferro. Então, como essa base de crença está um pouco balançada por culpa dos pregadores, dos mestres, então a ideologia fascina muito, né? Fascina muito. Então esse é o primeiro pressuposto. Um crente, um cristão, ele tem que conhecer teologia, certo? Porque se ele conhece teologia, ele conhece a esperança suprema e ele entende que o que está aqui embaixo é provisório. Então, quando ele vai fazer a escolha do que ele vai propor como campo político, ele vai ter um guarda-chuva, ele vai ter uma lente, certo? Ele vai olhar e vai falar, bem, aqui em cima existem valores eternos, né? Filosoficamente são axiomas, verdades imutáveis. Né? Então aqui tem axiomas, verdades imutáveis, isso não muda. E eu preciso me posicionar socialmente o mais próximo possível desses valores. Nunca acreditando que o que está acontecendo aqui embaixo é isso aqui, porque não é. Porque é um governo de pecadores, não é um governo do justo, certo? Então a previsão é de falha, de fracasso, de corrupção, porque são homens que estão governando, né? Então o reino dos céus não é democrático, ele é teocrático. Então a gente está esperando outra coisa. Eu estou sendo bem enfático, por quê? Porque eu percebo que não é essa a plataforma de pensamento da maioria. A maioria confunde, por exemplo, a direita com a fé cristã, e não é a fé cristã. Tem expressões aqui da moral cristã, mas não é a fé cristã, não é o evangelho. O evangelho é algo superior, então a gente está falando de uma outra coisa. Primeira plataforma que tem que ser colocada. Segunda, a gente tem que entender que nem a direita e nem a esquerda têm a totalidade dos nossos valores no seu escopo ideológico. Então, se eu olho tanto para a direita quanto para a esquerda, eu vou ver elementos que são importantes para Jesus presentes nos dois campos políticos. Tinha que fazer um centro ali. Eu vou te dar um exemplo. Você olha na pauta da esquerda e você vê a justiça social, certo? O pobre, a figura do pobre, né? O pobre, na mensagem de Jesus, é uma figura central. Ele é objeto, ele é foco dos atos de justiça, ele é objeto do anúncio da pregação do evangelho. Na tradição judaico-cristã, os judeus não podiam colher toda a sua colheita, tinha que deixar o rabisco da colheita para o pobre e o estrangeiro. Então existe dentro do dispositivo da mensagem da Bíblia um sistema de inclusão, um sistema de socorro ao
o excluído, certo? Só que daí você olha também e você vê Jesus nas parábolas trabalhando extremamente a meritocracia, a multiplicação de talentos, o posicionamento frutífero, os mandatos culturais lá de Gênesis 1, que o homem tem que cultivar a terra, tem que fazer com que a terra seja frutífera, tem que fazer com que a terra produza. Isso é uma mensagem que está muito mais aqui no campo da direita, né? Da meritocracia, do capital, da multiplicação. Então você está percebendo que aqui não abarca, certo? Só que o que acontece? Eu tenho que primeiro conhecer e ver que isso aqui está provisório, porque isso aqui é uma resposta humana. Vocês querem ver uma coisa? Qual que é o problema do homem? O problema do mundo? Se você perguntar para Karl Marx, ele vai dizer que é o capital privado e a burguesia. Se você acabar com isso, você resolveu o problema do mundo. Se você perguntar para o capitalismo o que é o problema do mundo, é a não multiplicação de capital, é o não trabalho, é o não empreendedorismo, certo? Porque se todo mundo empreender, se todo mundo for produtivo, o mundo vai ser um lugar melhor. Se você chegar para Jesus e perguntar qual é o problema do mundo, ele vai dizer é o pecado. É o pecado o problema do mundo. E o pecado só é resolvido comigo e com a minha ética. Então Jesus é a terceira via, não a terceira via da eleição, mas ele é a suprema via. Ele é a mensagem que resolve o problema do mundo. Então você esperar que esquerda e direita deem resposta para o mundo, você não vai dar. Aí o que você precisa fazer? Eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar, e aí entra o terceiro ponto. Eu tenho que entender na cena política atual, e isso vai sempre se repetir historicamente, quem são as pessoas que menos agridem os valores do Evangelho. Então eu estava hoje à tarde falando sobre isso. Existem dois tipos de pecados que são bíblicos e são agressivos diante de Deus. Pecados morais e pecados sociais. O profeta Amós, por exemplo, profetizou muito mais sobre pecados sociais do que sobre pecados morais. E pecados morais, João Batista, por exemplo, profetizou contra o pecado moral de Herodes. Então, ambos são pecado. Então, eu tenho que olhar para o governo, qualquer governo, e dizer assim, ó, esse governo ele não me representa na totalidade, porque quem me representa na totalidade é Jesus. E a igreja ela tem que adotar um posicionamento profético sempre, sempre. Entendeu? Agora, só para concluir, mas eu tenho que olhar e avaliar. Então, na cena que eu tô, quem mais se aproxima de não cometer, ou aliás, de não bancar pecados morais e pecados sociais? Então o meu apoio, ele é direcionado para essa figura ou para esse grupo, mas como? Com um olhar profético, sabendo que eles são pecadores como eu, que eles vão errar e que eles são provisórios e que eles não são a solução do mundo nem do país, porque a solução é Jesus. Aí que vem, né, aquela questão assim bem complicada de ter mais cristão numa carreata política do que numa marcha para Jesus. E mais do que isso, né? Eu acho que o que acontece? O ser humano ele é utópico, né? Ele busca uma causa pela qual viver. Então a gente vive uma época de muita desilusão. A gente viveu isso na pós-guerra, a gente está vivendo isso pós-pandemia. O pessimismo tomou conta de muita gente, certo? Então é natural, eu estava falando hoje, você sai na rua, você passa na frente do bar, o bar está cheio, você passa na frente da boate, a boate está cheia, você passa na frente da igreja, a igreja está cheia, entendeu? As pessoas estão procurando uma causa. Agora, o que eu acredito é que nesse momento a gente precisa esclarecer, né, que a esquerda ela traz, por exemplo, a pauta do pobre, sim, mas por trás dessa pauta, quais são todas as engenharias que ela usa para desconstrução daquilo que é caro, daquilo que é importante para a fé cristã? Então, o pobre muitas vezes, e isso me irrita muito, é que o pobre muitas vezes ele é apenas um escudo humano.
para que todo um invólucro de coisas, todo um balaio, uma caixa, um saco de coisas estranhas e tortas sejam colocadas como padrão moral, certo? Em nome da causa do pobre, em nome da melhoria econômica, em nome da luta de classes. Okay? E aqui do lado de cá, a gente como cristãos, a gente precisa trabalhar para a promoção de um capitalismo mais inclusivo, um capitalismo mais descentralizado também do Estado, né? Um capitalismo mais focado na produção tecnológica, mais sofisticado, porque senão a gente fica aqui com bastante moral, mas com muito pecado social. E aqui com muito pecado social e com pouca moral. Então hoje, se você disser assim para mim, você é o quê? Eu sou alguém de direita, não de extrema direita, mas eu sou mais à direita do que inclinado à esquerda, certo? Porque eu fui pobre, cresci na periferia, estudei em escola pública a vida inteira e nada disso limitou a minha trajetória. Só que a gente precisa propor um novo olhar. E o que eu me chateio muitas vezes é que muita gente na igreja substituiu o apego por conhecer a cosmovisão cristã e está se satisfazendo com muita coisa pequena ou menos excelente do que conhecer a vontade de Deus e a fé. E acaba dando uma repartição dentro da igreja, né? Sim. Esquerda e direita, né? Sim. Enquanto não entender que a única saída, né, para a melhoria do nosso país é Jesus Cristo, Sim. iremos sofrer independente dos lados. Você vai ter, independente dos lados vai ter problema, mas assim, você tem que ter lado. Com certeza, não pode ficar em cima do muro, né? Você vai ter que escolher um lado. Então você vai ter que escolher na cena política o lado que menos ofende a sua fé, né? Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, na verdade, tem todo um conteúdo que eu vou colocar na internet a respeito disso, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que proteger. E também, né, pastor, já não adianta também só entre presidentes, né? Temos que ver governadores, senadores, Sim. Deputados, tudo, porque eles que, né, fazem a mesa ali, né, que tomam as decisões. Não vai ser somente um nome lá que vai fazer a diferença no nosso país. Exatamente. Então não adianta nada eu ficar ali brigando que um é errado, o outro é errado também, se eu só tô preocupado com lá em cima, esquecendo que, né, cada lugar tem um comandante, né, que seria o nosso prefeito aqui na região, e assim vai. E jovens enviados para a política, né? Sim. E abrir, né, pastor, também essa oportunidade aí de colocar, né, novos nomes e tudo mais, né? Pra gente também não ficar preso só naquilo, né? Porque estudando um pouquinho, buscando um pouquinho, dá pra, né? Então, algo mais centrado mesmo, entendeu? Pegando só o bom dos dois lados ali e deixar o ruim pra exatamente. lá. Eu lembrei de algo, debate, né? Pegando já esse gancho, né, sobre rico, pobre. Tem um documentário, tá rolando aí, do Brunet, Thiago Negro, Rodrigo Silva e Flávio Augusto. Dono do Orlando City lá. WhatsApp. Então, nesse documentário eles falam e explicam, né, sobre como é que diz, ser rico não é pecado. E assim, na visão do pastor, o que o pastor tem a passar sobre isso? Sim, eu acredito que a ordem de Deus para o ser humano é que ele seja produtivo. Isso é bíblico, né? A primeira coisa que Deus diz para Adão, quando coloca ele dentro do jardim, é que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Certo? Então, isso é uma posição de administrador, de mordomo, mordomos do latim, o maior da casa, né? O servo que gerencia. Então, ao meu ver, a pobreza ela está muito ligada à ausência de gestão. Então, se você observar, a pobreza ela tem vários fatores, é lógico que ela é multifacetada. Existem lugares no Brasil que são muito mais afetados. Eu morei 10 anos no Nordeste e conheço eu conheço mais de 130 municípios. Eu não me lembro agora se o Ceará tem 185 municípios, eu acho que é.
Eu conheço mais de 130 do Ceará. Então eu vivi, eu conheço o sertão, eu preguei no sertão, fiz cruzada no sertão, entendeu? Eu conheço a realidade. Só que em todos esses lugares que eu fui, eu encontrei pessoas empreendedoras vencendo. Eu encontrei pessoas saindo da condição da pobreza e rompendo aquele ciclo. Mesmo que elas não tenham enriquecido exponencialmente, mas elas saíram da miséria. Certo? Então, o que eu acho? Eu acho que a pobreza, ela não é um pecado. Não é pecado ser pobre. Mas ela é uma consequência da rebelião do homem no Éden. Por quê? Porque o homem que sai do Éden é um homem que sai do seu lugar de produtividade. Então, se você conhece alguém que é produtivo e administra o que produziu, essa pessoa, ela não passa fome. Entende? Eu posso falar isso porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Meu primeiro emprego foi limpar cocheira de cavalo e limpar piscina. Eu ganhava R$50 por mês, eu tinha 12 anos. Então eu tinha escolha diante de mim naquele momento. Eu podia ficar em casa dizendo, eu sou pobre, a minha vida, não sei o quê. Não, eu escolhi trabalhar. Certo? Então, o que eu acho, então, não é pecado ser pobre, mas é uma desconfiguração da ideia original do homem produtivo no Éden. Sim. Certo? Da mesma maneira que não é pecado ser rico. É pecado você não entender a finalidade do dinheiro. É pecado você não compreender que o dinheiro ele é um bom servo e um péssimo senhor. E que o dinheiro é uma ferramenta. Existe uma frase que diz assim, a solução é o dinheiro. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Não, a solução não é o dinheiro. A solução é Jesus, o dinheiro é ferramenta. Ferramenta. Entendeu? E ferramenta na mão de quem não sabe usar vira uma arma. Então, a grande questão é que se eu entendo que o dinheiro ele é algo que pode viabilizar a bênção, o progresso, a construção da vida de alguém, eu entendo que o dinheiro ele pode ser uma coisa boa, desde que eu entenda que se ele for elevado à categoria de Deus, ele vai se tornar o rival de Jesus. Então, o dinheiro, como o sexo, como a fama, ele está no campo das grandes tentações com as quais o ser humano tem que lidar. Certo? Só que aí você tem dois comportamentos, aliás, três. Ou você se isola do mundo para não ver mulher, não ver likes e views e não ver Ferrari e nem ver dinheiro na tua conta, certo? Então você vai ser um monge. Aí Lutero, quando estava lá na clausura, lá isolado, ele descobriu que, por mais que ele fugiu do pecado, o pecado estava dentro dele, certo? Então, mas o pecado vai estar lá. Ou você se entrega e você vira um capitalista selvagem, imoral, e se entrega a todo tipo de coisas, e o dinheiro passa a atribuir o valor de quem você é, o valor das pessoas. Ou você se torna um mordomo daquilo que você sabe que não é teu e usa aquilo para o benefício coletivo e para o benefício do reino de Deus. Então você se tornou o primeiro Adão ali, administrando aquilo que não é teu. Então riqueza e pobreza são estados que você precisa olhar e falar, cara, isso aqui não me define, o que me define é que eu sou filho de Deus. Agora, isso aqui, se eu estou aqui, eu estou correspondendo à ideia original de Deus para mim? Não. E se eu me perdi aqui, eu estou correspondendo à ideia original de Deus para mim? Não. Então se você tem uma equação, se você vive para a glória de Deus e tudo que você faz para Deus, automaticamente você é alguém excelente. Se você é alguém excelente e você é alguém produtivo, se você é alguém produtivo e que aprendeu a administrar, naturalmente você vai enriquecer. Certo? Agora, você não precisa ser seduzido por tudo que a mídia ou tudo que a ostentação mostra como riqueza. Você pode ser um grande mordomo. Você pode definir um teto de até onde você quer ir.
O que você vai fazer se você extrapolar esse teto? Então, essa questão do pecado em si, eu gosto muito de uma citação que é de João Calvino e foi replicada por Timothy Keller no seu livro Deuses Falsos. Ele diz assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, pecado é tudo aquilo que é o ídolo que ocupou o seu lugar, o seu coração. Tem muito pobre idólatra e tem muito rico devoto, sincero. Então a gente tem que entender que, com riqueza, sem riqueza, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja vaca, que no campo não haja mantimento, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, independente do que eu tenho ou o estado que eu estou. Agora, o que eu não posso fazer é romper com o mandato de ser administrador e multiplicador, porque daí sim eu estou em um estado de pecado. Entendeu? Pega. Isso aí. Tamo aí, pessoal, gravando às 11h15 da noite aí pra vocês. Aqui a gente trabalha, tá pensando que a gente é produtivo. Com certeza, né? Aí, ó. Estamos à procura de um futuro melhor para o nosso ministério, né? Isso aí. Pastor, fica o convite também, né? Quiser conhecer o nosso projeto também lá Com de certeza, rua. vai ser um prazer. Agora no mês de junho, né? Junho, né? Acho que dia 3, né? Essa semana vamos estar lançando nas redes lá sobre um culto que nós vamos fazer lá. Show. Vamos voltar pra rua, que o podcast ele ocupa bastante espaço nosso para fazer, porque é correria, né, pastor? Trabalhar durante o dia e vir fazer esse trabalho durante a noite fica um tanto quanto cansativo. Sim. Mas o nosso foco, né, tá aí, é o que nos mantém forte, né? Show. Estaremos também na Assembleia de Deus, no Jardim América. Jardim América provavelmente em julho. Acredito que em julho estaremos na Assembleia de Deus Jardim América, Tá lá. fazendo lá um culto abençoado também Amém. do Movement, na IECP também. Esse ano temos muitos projetos, muitas coisas para acontecer. E Deus vem confirmando o nosso sonho, né? Deus vem falando com a gente, graças a Deus, né? Tudo aquilo que a gente vem planejando, né? Cremos que é Deus colocando no nosso coração, porque tudo Deus confirma, né? E vem mandando pessoas abençoadas como o Senhor também para, né, trazer um pouquinho do seu conhecimento, né? Do seu tempo de história aí para estar nos incentivando também, né, pastor? Prazerzaço. E quanto tempo que nós estamos, produtor? Quanto que eu não ouvi? 1h40. Olha só, e temos aqui conversa para muito tempo, pessoal. Só que pelo horário, né? O meu querido Picolé vai trabalhar amanhã cedo também, né? Ele já tá com o olhinho dele fechando. Coitado. Ali, já. Mas pedimos a compreensão de todos, né? Que eu sei que a conversa está maravilhosa e Eu vamos. só tô aprendendo. Só. E Eu tô bem quietinho. teremos a parte 2, pessoal. E também, Comenta bastante aí que vai ter parte 2. né, pastor? Vamos Sim, estar marcando uma parte 2. Tô aí, pra servir. E você que quer conhecer mais sobre a história do pastor, você dá uma passadinha no Insta dele ali, @ThiagoChagasUFC, né? Que ali você vai conhecer mais e mais do pastor, mas comentem, compartilhem para toda a família aí, que vai ter a parte 2 aqui, que ó, hoje eu tirei dúvida aqui demais. Se você tem interesse em tirar mais dúvidas, ó, nossas caixinhas de pergunta lá, Vai pra QV também, né? Quarta e domingo. conhecer lá também. Amanhã tem. Amanhã não, eu nem sei mais que dia que é hoje. Hoje é 19 horas. aí, ó, quarta-feira às 19 horas. Quarta-feira, 19 horas. Independente, pessoal, é de placa, de tudo mais. Aqui, ó, quando a gente senta numa mesa aqui, 4 ministérios, a gente prova que Deus está lendo as placas. Isso aí. Algo para falar. Foi Tá falando filosófico. bonito Nossa, hoje, que cara. bonito, cara. Tô aprendendo, né? Cada vez a gente tem alguém Foi. assim, né? Tão especial quanto o pastor aqui, né? Pra dar Foi top, bem né? de frente comigo aqui. Eu fico aqui só falando, nossa, mas fala bonito, né? Tem que aprender a falar bonito também. Que desse isso. jeito. Não, pastor, mas uma honra tê-lo aqui com a gente, pastor. Alegria minha, total. Logo mais a gente crê, né, que Deus está fazendo o nosso caminhozinho, teremos nosso estúdio para estar fazendo ao vivo e fazendo mais cedo também, né? Sim. Porque daí a gente pega, faz 4, 5, 6 horas aí de live, né? Porque Aproveitando, né, já que você falou assim que o pastor fala bonito, né? Vamos deixar aí um ponto aí pro próximo, pra segunda parte. O poder da persuasão. Ixi, isso é forte. Ah, Até que aí ponto vai você render. pode usar a persuasão e até que ponto o Espírito Santo tem que trabalhar? aí, ó, ponto. É. Aí, pessoal, se eu fosse você, eu compartilhava Aí. para toda a família e comentava bastante aí, ó, porque se esse foi forte, se esse foi legal, foi de aprendizado, o próximo você nem espera que vem por aí.
E alguém tem algo para Algum falar? recado? Pastor, quer deixar algum recado? Só pra galera? gratidão a vocês, obrigado pelo presente. Eu gosto muito e acredito nos pequenos começos. O que define onde você vai chegar é a palavra de Deus e o quanto você resiste. Eu estou escrevendo um livro chamado Resistência Emocional, sobre a vida de Neemias. E o que fez Neemias construir um muro em 52 dias foi ele resistir pressões. Então, às vezes, a gente chega muito perto de fazer coisas grandes, mas a gente para. Então, continuem, não parem, e Deus vai dar o tamanho da árvore aí, vai ser... E Conta pra- comigo. E para sempre. nós não tem apoio maior do que pessoas como o senhor, assim, dar essa moral pra gente, doar o seu tempo pelo projeto. Isso faz que a gente, né, tenha essa vontade de fazer. A gente, graças a Deus, estamos aí fechado com a agenda até final de julho, né? Até final de julho, E muita gente vai vir. Acreditamos que logo vamos fechar até dezembro também Isso aí. aí as agendas. E por quê? Quando a gente faz um compromisso, né, não dá pra dar pra trás. Então a gente vai encher a gente de trabalho mesmo, vamos apanhar, vamos cansar bastante. Vamos virar esse ano virado num zumbizão aí, você entendeu, né? Mas a gente vai fazer, vai meter a cara e vai fazer. E além de tudo, já tá cansativo assim, mas os cultos vão voltar, pessoal, que é o mais importante. A gente parou simplesmente porque tínhamos que fazer esse projeto acontecer, porque foi algo do coração de Deus para nós Sim. aqui, entendeu? Foi algo que Deus nos presenteou com isso e o que nós viemos aprender, creio que vamos poder utilizar no nossos cultos ao ar livre ali, entendeu? Legal. Cada palavra que a gente vem recebendo aqui de todos os convidados até agora só tiveram a acrescentar a nossa vida. Entendeu? Igual ali com as perguntas que eu fiz ali mesmo, foi pra, né, garantir uns stories lá mesmo, assim, pra quê? A pessoa tá aqui, né, rolando ali, vendo história ali, ó, aquilo ali pode mudar o dia, Sim. pode, né, ensinar algo novo pra pessoa. E aí, tem algum aviso aí pra dar pra gente? E Não, você quer soltar aqui já do... o próximo? Lança aí, quem que é o próximo? Douglas França. Conferencista Douglas Conferencista França, Assembleia de Deus. Jovens Pregadores, Fogo e Terra. assim como o pastor foi um dos mais pedidos também. Eu acho muito bonito isso, sabe, A pastor? galera marcar e realmente Legal. falar. E é legal, gente, assim, vamos igual levar. a gente tá no começo, as poucas pessoas que a gente tem ali, todas estão participando das nossas redes sociais. Isso deixa a gente muito feliz. Show. Entendeu? Porque é legal saber que tem alguém esperando, né, para assistir. Esse final de semana aí que nós tivemos um problema, né, sobre postar lá e acabou atrasando pro dia seguinte, que foi o domingo, né? Mas já tinha gente cobrando a gente lá, né? Isso também faz a gente querer, né, Sim. buscar mais e mais. E se você, assim como nós, acredita que esse sonho pode crescer, pessoal, aí, ó, compartilha, né? Que daí a gente, tendo mais patrocinadores, a gente consegue logo ter o estúdio, assim, mais vezes na semana. Então, né, quem tá assistindo, tá aprendendo junto com a gente e vamos nessa luta junto aí. Aqui, ó, vamos ser bem breve, exclusivo para você que está assistindo esse podcast aqui, ó. Douglas França, Roberto Júnior, Gabriel Alencar, Livstone Radaeli, Tiaguinho Cardoso, Alex Giacomini, Gediel da ADEC, Elias Mendes, Oliveira, Lúcio, Pastor Lúcio, Uau. Love Church. Aí, pessoal, Então, se eu fosse vocês, eu gente- acompanhava nossas redes lá mesmo, ó, @Movement Podcast, @Ministério Movement, né? E também, né, se você sentir no coração de dar uma moral pra nós, nossos Instagrams lá também, né? Vamos colocar tudo na descrição Segue aqui nós. do vídeo. O pastor logo também vai passar o link lá né? Vamos divulgar. Pra gente colocar lá também, porque é importantíssimo você buscar conhecimento. Pastor, assim, se alguma igreja aqui da nossa cidade, da região aqui, quiser entrar em contato com a pessoa do pastor, convidar para estar indo ministrar, como é que funciona? Só me mandar um direct no Instagram e podendo, para mim é uma honra servir. Eu tenho saído pouco, né? Porque a igreja exige bastante ali o dia a dia da gente, mas eu tendo espaço, conseguindo, para mim é uma alegria estar junto. Então, Maravilha. o link, né, do Instagram do Arroba pastor Thiago Chagas UFC, segue lá e a estará gente fala por lá. disponível na descrição. Nosso WhatsApp, né? Para apoio, para também o pessoal aí que quer fazer doação de roupa de frio, né? Para fazer a campanha da agasalho. Que o pessoal aí não precisa ser necessariamente roupa de frio. Eu quero doar aí uns 5 kg de frango para fazer um sopão para esse pessoal, né? É, exato. Entre em contato com a gente.
459-9911-0500, correto? Caraca, tu decorou já. Ah, mas claro, né, cara? Quem Tô quis esperando trabalhar você ele falar pra eu não bem. lembrar. Mas é isso, pessoal. É, igual eu já falei no outro, você ser cristão, você evangelizar, não precisa necessariamente você estar na rua. Você abençoando a vida de alguém, você já está Sim. mostrando quem é Deus. Isso na é sua um vida. ponto também pra gente poder falar numa segunda parte. Aproveitar o pastor também, né, pastor? Tô aí, é só me chamar que Existem eu colo aí. vários ministérios dentro da igreja, né? Sim, Desde vários. Aquele vários. que toca, aquele que é ministro de louvor, aquele que é ministro da palavra, aquele que é do som. A gente poderia falar um pouquinho sobre Podemos isso também. fazer uma conversa sobre vocação, ministério, liderança. Ótimo, perfeito. Isso é incrível. Aí, Esse olha aqui, aí, olha quem aí. sabe um quadro novo para o nosso canal também, Olha né? aí, Aí, ó, tá Olha vendo? aí. Só que daí vem aquela questão, né, pessoal? Compartilha muito aí, Dá o porque like. a gente precisa da moral de vocês aí. Isso aí. Isso aí. Mas muito feliz mesmo, pastor. Muito obrigado Deus de novo. abençoe. Pra gente foi uma honra, assim, quando a gente marcou, né, lá no Instagram, que você respondeu, pra nós foi uma alegria muito grande lá no grupo, né? E assim, não só o senhor, mas todos aqueles que responderam a gente logo em seguida, assim, a gente ficou, nossa, olha que legal, né? A proporção que tá tomando e vai tomar. A gente acredita que, se Deus quiser, seremos aí um dos maiores e vamos estar abrindo oportunidade para os pequenos projetos assim como a gente, Isso entendeu? aí. Começando hoje aí. Tanto que quando a gente começou a anunciar as igrejas aqui, eventos e tudo mais, vamos manter isso porque a gente sentiu falta disso um pouco, esse apoio assim, entendeu? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Não É isso temos aí. mais. Se você, né, precisar da gente para cultos, para o que for, vamos aqui reforçar novamente. Ah, eu quero fazer um culto do Movement na igreja? 9911-0500. Isso aí, isso Pronto, aí. pode entrar em contato lá. Chama. Responderemos assim que possível. Você quer colocar seu prato de comida aqui também? Pode entrar em Patrocinar seu contato lanche com lá. a gente. Eu acho que é isso. Quer finalizar, Zumbi? Hoje eu tô mais quieto. Na verdade, é o que eu falei. Eu tô só adquirindo conhecimento e aprendendo. Hoje Não, foi mas muito bom pra aprender. é legal. A gente senta aqui mais para aprender mesmo, pastor. E eu também aprendo. Cada pessoa que senta aqui é um aprendizado diferente. Sim. Algo E diferente que a gente aprende. E é legal porque é diferente, né, da gente estar lá sentado lá no culto vendo, né, uma pregação. Aqui a gente tira dúvida mesmo diretamente Tudo da aí. fonte. Direto ao Isso aí. ponto. É isso aí, galera. Mais um episódio aqui, finalizando aqui. Estamos muito felizes. Só isso mesmo, galera? Tá bugando aqui, pessoal. Não, Pessoal, a gente vai ter a segunda parte ainda. vai ter a segunda parte. Comenta, Com certeza. compartilha, curte, porque isso aí vai dar impulsionamento pro nosso canal e chegar a mais pessoas. É isso aí. Ponto. Juninho, Finalizamos principal. aqui. Fechou, galera. Deus abençoe, gente. Valeu, Deus abençoe. abençoe. Até mais. Mais.